Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao projeto de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Estamos dando início à nossa 7ª aula do nosso curso de almoxarife estoquista. Na aula de hoje, vamos abordar 2 temas. O primeiro é a função dos estoques nas empresas e o segundo é a respeito da produção regular. A função dos estoques nas empresas. Nesta aula, daremos continuidade ao que já conhecemos e já aprendemos sobre a área de almoxarifado e veremos em detalhes as características de um estoque e seu planejamento. Vamos ver então a questão de definição. Estoque, quantidade acumulada de produtos, genérico, como reserva para uso futuro. 2. Quantidade de mercadorias disponíveis para venda. E 3. Lugar onde se armazenam essas mercadorias. E 4. Quantidade acumulada de bens de valores, estoque de capital, estoque de títulos públicos. Então nós vemos 3 definições similares e uma voltada para o mundo financeiro. Então nós vamos ficar com as 3 primeiras definições, não é? Que se aplicam então ao nosso trabalho. Esses conceitos foram retirados do dicionário Aulete, acessível pelo site www.aulete.com.br. A correta manutenção de estoques em almoxarifados é um dos pontos mais importantes na logística de uma empresa, ao lado dos processos de compras, produção e distribuição-transporte. Forma o que comumente se considera a base do processo logístico, como vimos há algumas aulas atrás. Então, só retomando, nós vimos nas nossas primeiras aulas que logística é um conceito que vai trabalhar todo o processo de transformação e de deslocamento da matéria-prima, dos insumos e por todo o processo de transformação produtivo, né, chegando até o estoque e depois a expedição, seguindo pelos transportes até chegar na mão do cliente, na casa do cliente. Então todas essas etapas é conhecida como logística, né? Então é feito todo um estudo para que essa logística leve o menor tempo possível, com o menor custo e com o menor desgaste das pessoas envolvidas, não é isso? E nós falamos também de logística reversa, que é o contrário, é quando o cliente então devolve o produto para a empresa e faz o caminho reverso, não é? E nós citamos que em algumas situações isso acontece. Quando o produto está com defeito, ele retorna à empresa para manutenção e conserto. Quando o produto precisa ser trocado, né, por algum motivo, o produto foi enviado errado, ele volta para a empresa para ser substituído. Uma outra situação é quando o produto encontra sua obsolescência, ou seja, o produto já está desgastado. Então ele precisa de um descarte. E o descarte correto dos produtos é que ele retorne para a empresa de origem. E então temos a definição do que seria então logística. A existência de estoques nas empresas ocorre porque eles atendem a várias necessidades que naturalmente variam de acordo com os tipos de produtos que a empresa produz ou com sua atividade. Então vamos ver como é que seria isto. Provavelmente uma das funções mais relevantes, além do simples abrigo para a guarda e preservação das mercadorias, enquanto estas não têm uso, seja o fato de constituir um instrumento que garante a entrega de um produto para o consumidor dentro de certo prazo pré-determinado. Desse modo, toda vez que alguém compra o produto, sabe que o receberá em tantos dias. Todo mundo já deve ter tido uma experiência de comprar por algum site renomado na internet, e quando a gente faz a compra,
ele passa por todo um processo de aprovação do pagamento e a gente vai acompanhando isso por um código que nós recebemos. É um código de rastreamento. A partir desse código é possível se rastrear, né? Quanto tempo vai levar o produto até chegar na casa da gente. E esse processo é garantido pelos estoques, não é? Se não houver esse produto em estoque, a empresa não consegue atender o tempo que ela prevê de entrega para o cliente, né? Quantos de nós não compramos um produto e ali vem o prazo de entrega de 1 a 2 semanas e a gente acaba recebendo em 3 dias e ficamos felizes, não é isso? Então é por isso que o estoque é tão importante. Esse é um dos motivos mais relevantes. Entregar o produto, a mercadoria, o bem ou o serviço no prazo determinado é fundamental para qualquer fornecedor manter a qualidade de seu atendimento ao cliente, também conhecido como nível de serviço logístico ou nível de serviço, independentemente de qual seja este prazo. Então foi o que eu acabei de explicar. A empresa ela mantém os clientes próximo dela na medida em que ela atende aquilo que ela prometeu. E a gente percebe que a maior parte das empresas, para atingir a sua excelência, ela busca atender num prazo menor do que o prometido. Somente a disponibilidade do produto no estoque da empresa garante que a entrega ocorra rigorosamente no prazo, seja ele zero ou nulo, isto é, o produto é entregue instantaneamente, como em uma loja, ou em um número qualquer de dias, pois a empresa não fica sujeita a atrasos por parte de seus fornecedores. Então acho que deu para entender. Se a empresa tem um estoque e os produtos que têm maior rotatividade, maior saída, estão ali armazenados em uma quantidade adequada para atender o cliente então tem esse produto rapidamente. E a empresa que age assim, ela consegue manter a satisfação da sua clientela e assim os fideliza, né? A gente já viu no curso de técnicas de vendas que uma das etapas do processo de vendas é a fidelização do cliente, seria o pós-venda. O objetivo da empresa não é vender uma vez só, ela quer vender sempre. Então daí a importância da gestão e da qualidade do atendimento do cliente. Uma organização de comércio varejista, por exemplo, não pode depender da entrega de um dado produto por parte de seu fabricante, para só então entregá-lo ao comprador, pois vários fatores podem atrasar seu fornecimento, como veremos adiante, o que eu acabei de falar. Se a empresa, tem empresa que gosta de manter o estoque reduzido, nós vamos estudar isso durante o nosso curso. O que é importante, professor? Ter um estoque grande ou um estoque reduzido? Vai depender da situação. Um estoque muito grande vai demandar o quê? Um capital, né, preso, um capital muito grande preso ali. Muitas empresas não têm essa disponibilidade. Empresas mais avançadas, como nós já falamos da Toyota, por exemplo, eles mantêm um estoque bastante reduzido. Isso pode trazer um risco, o cliente pode chegar e não ter o produto. Mas como eles têm uma parceria muito forte com a empresa, com a fábrica, então eles têm um processo de D+2, ou seja, a pessoa compra, faz o pedido, ela em 2 dias recebe esse produto da fábrica. Então, por isso eles conseguem manter o estoque reduzido. Agora, empresas que não têm essa parceria, elas precisam manter um estoque maior para poder atender os seus clientes. E com isso, o dinheiro fica parado lá no estoque. Se a venda não é feita com instantaneidade, o retorno fica reduzido, podendo gerar grandes problemas para que a empresa se mantenha. Muitas vezes, dispor do produto para entrega imediata ou entregá-lo no prazo pode ser o diferencial que o consumidor busca e que o fará tornar-se fiel à empresa, aquela questão da fidelidade que eu acabei de falar, o que o levará a sempre preferi-la a cada nova aquisição de produtos. Se uma empresa estabelece uma semana e eu recebo em 3 dias, eu vou ficar satisfeito. A próxima vez que eu precisar de algum produto, eu vou buscar a mesma empresa, não vou me arriscar em outra. Isso é uma relação de confiança que as empresas estabelecem com seus clientes.
Por outro lado, a inexistência do produto no ponto de venda, de preferência do consumidor, pode ser um quiosque, pode ser uma loja dentro do shopping, né? Você vai buscar o produto e não encontra, né? Seja numa loja, num quiosque, hipermercado, muitas vezes faz com que este adquira outro produto no mesmo local ou procure outro ponto de venda onde o produto desejado esteja disponível. O que isso quer dizer? Se eu não encontro o produto que eu quero na minha loja predileta, a minha tendência é buscar num concorrente, a minha tendência é buscar num outro ponto, não é? E com isso a empresa vai perder os seus clientes. Estão percebendo a importância dos estoques dentro da empresa? Estamos focando no ponto principal, que é atender o cliente de maneira mais rápida. Se a empresa tiver um estoque reduzido e não tiver estoque, ela vai ter que esperar o processo produtivo para conseguir entregar para o cliente, vai demandar mais tempo. E esses fatores nem sempre estão no controle da empresa. Ela vai precisar que o seu fornecedor seja veloz e o atenda. E muitos fatores podem dificultar e criar obstáculo para a resolução desse problema, como a gente vai ver a seguir, né? A perda de uma venda pode significar a perda de um cliente, tanto para o fabricante quanto para o ponto de venda. E nessa situação, todos os esforços de propaganda e marketing podem ser desperdiçados. Quantas empresas, né, colocam, olha, o cliente em primeiro lugar, olha, se você encontrar um produto com valor maior numa loja concorrente, nós te damos a diferença em dinheiro. Aí o cliente vai na loja e não consegue isso. O que acontece? Estamos dando um exemplo aqui nessas imagens do cliente muito insatisfeito. Como além dessas condições existe a comunicação informal, popularmente conhecida como boca a boca, o efeito pode começar a multiplicar-se. As pessoas vão começar a dizer uma para outras, olha, aquela loja ali não está cumprindo o que promete, eles falam que vão entregar em uma semana, já faz 40 dias. Olha, eu comprei um guarda-roupa naquela loja, prometeram de entregar na semana passada, até hoje eu não recebi. O que acaba acontecendo? As pessoas, no boca a boca, acabam denigrindo a imagem da empresa. Portanto, cumprir a expectativa dos clientes em termos de prazo é uma condição muito importante, sejam eles pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. As empresas que adquirem produtos de outras empresas para revendê-los ou para utilizá-los na manufatura de seus próprios produtos, né? Então, para diferenciar pessoa física e jurídica, né, para aquelas pessoas que não sabem, né, pessoas físicas somos nós, portadores do CPF, Cadastro Pessoa Física. E as pessoas jurídicas são as organizações, as empresas. Qual que é o número que identifica as empresas? CNPJ, Cadastro Nacional Pessoa Jurídica, tá? Então, uma empresa para funcionar, ela tem que ter um registro na prefeitura e tem que ter um registro também na Receita Federal para poder emitir nota fiscal. É disso que nós estamos falando. Uma fábrica, por sua vez, não pode ter fluxos irregulares de produção. Agora nós vamos falar um pouquinho a esse respeito, né? O que é um fluxo irregular de produção? Isto é, em determinado dia, produzir sua cota diária porque as vendas estão dentro de um objetivo. Em outro, produzir muito mais porque os vendedores venderam muito mais. Ou em outro, ainda, produzir muito menos ou parar de produzir porque as vendas foram muito baixas. Então, o consumidor acha que a empresa tem essa flexibilidade, ela não tem. E nós vamos ver por quê, né? Uma empresa, ela depende de vários fornecedores, depende da mão de obra, depende da programação da produção, depende do planejamento, depende da administração e até da parte fiscal e financeira. Tudo isso não é fácil de gerir, né? Então não dá para mudar de uma hora para outra. Por isso que as empresas, muitas vezes, elas trabalham em cima do seu histórico de vendas. A partir do seu histórico, de tudo aquilo que ela já conseguiu produzir e vender ao longo do tempo, ela consegue
prever períodos de sazonalidades. O que é isso, professor? São períodos onde a demanda pode aumentar ou diminuir de acordo com a época do ano. Por exemplo, indústrias de bebidas, elas produzem muito mais, né? Tem um consumo muito maior no verão do que no inverno. Então, esses são períodos de sazonalidades, né? Período de festas, o consumo é maior. Então, tudo isso deve ser planejado. Por isso que a produção ela não pode ser descontinuada assim de um dia para a noite, né? Não há como aumentar ou diminuir bruscamente o fluxo de matérias-primas, de partes ou de componentes recebidos de seus fornecedores. O número de funcionários, a quantidade de máquinas e equipamentos utilizados na produção, salvo em situações muito especiais. Então, são muitos fatores. Para eu trabalhar com fornecedores, eu tenho um planejamento com eles, né? Eles já estão prevendo a minha demanda e produzindo a matéria-prima que eu vou precisar. Você já pensou se no meio eu falo não quero mais? É complicado. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a questão da produção, da regularidade da produção. O número de horas trabalhadas é, na realidade, o único fator na produção em que é possível alguma flexibilidade. Então, a mão de obra. Mesmo assim, também sofre limitações, pois é obrigatório cumprir a lei trabalhista, né? Além disso, o excesso de horas trabalhadas continuamente provoca fadiga física, que é o cansaço, e mental, e aumenta os riscos de acidentes no trabalho. Olha quantos fatores tem na linha de produção que o gerente, o diretor, o proprietário da empresa precisa pensar. Por outro lado, quando a produção é um volume constante e, além disso, contínuo, pode-se obter ganhos por meio de simples aperfeiçoamento dos controles e processos produtivos. O que a gente quer dizer com tudo isso, né? Que se eu tenho a produção regular, eu consigo melhorar a minha eficácia, eu consigo estudar o processo, estabelecer outras formas de produzir com menos custo, com menos resíduo, com menos desperdício, né? E aqui nós estamos falando, né, que é difícil flexibilizar também por causa do trabalhador. A empresa tem que cumprir a lei. Hoje nós estamos atravessando uma questão, seria importante falar sobre isso, né? Como é que fica, professor, a produção numa época como essa que nós estamos vivendo, atípica, de pandemia? O governo mexeu nas leis trabalhistas, permitiu que as empresas reduzissem jornadas, reduzissem salários, né? Com acordos, em alguns casos, com os sindicatos, para preservar o emprego. Nesse momento, todas as pessoas em quarentena, as indústrias pararam de produzir, as lojas pararam de vender, né? Como é que fica então? Como é que elas vão pagar os seus funcionários? Como é que a economia vai girar? É uma grande calamidade que nós temos aí pela frente para o governo gerenciar, e também as empresas, né? E nós também. É um momento de muita necessidade de criatividade, paciência, tolerância e muita humanidade, né? É isso que a gente percebe neste momento. Mas numa situação normal, é dessa forma que a gente acabou de citar. Dessa forma, as empresas mantêm dado volume de produção constante e determinado volume de estoque também constante, seja nos produtos acabados, prontos para entrega, seja das matérias-primas, etc., de modo a garantir tanto a produção quanto a entrega dentro dos volumes médios com que trabalham. Então, estoque. Ao mesmo tempo que tem que pensar que não pode faltar para o cliente, eu tenho que entregar o mais rápido possível, com uma logística mais eficiente, eu tenho que pensar também na alimentação da produção da fábrica, não é? Então, por isso que existe o planejamento, existe a engenharia de produção, existe a logística, existe também o armazenamento, né? Existe todo um estudo, todo um trabalho, né, de coordenação dessas forças todas para que a empresa funcione. Essa prática se aplica a todas as empresas, sejam fabricantes de produtos finais, de embalagens, componentes,
que são partes ou peças, são os fornecedores, né? Sejam mineradoras, fundições, indústrias de resinas, etc. Os fornecedores dos fornecedores. Então a gente tem uma cadeia de empresa por trás, por exemplo, de uma montadora. Você tem indústria de plástico, indústrias de borracha, de vidro, né? De componentes eletrônicos. Então é uma cadeia muito grande. Toda essa cadeia tem que trabalhar de forma integrada. Então não dá para descontinuar a produção de um dia para a noite. Ou seja, se uma grande empresa necessitasse aumentar abruptamente, ou seja, de uma hora para outra, a sua produção, seria preciso que várias outras empresas na cadeia de fornecedores também pudessem fazê-lo simultaneamente. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar coordenadamente. É como se fosse uma engrenagem. Todas as engrenagens trabalham numa mesma velocidade. Se eu acelerar a velocidade de uma delas, vou ter que acelerar todas elas. Para isso, é necessário todo um estudo e principalmente negociação. Vamos falar agora do segundo tema da aula, continuando isso que estamos falando, que é a produção regular. Independente de serem produtos acabados, que são os produtos prontos para consumo, semi-acabados, que são produtos em processo, o que são esses produtos semi-acabados? A empresa está produzindo, de repente chega o fim do expediente, eu vou ter produto acabado, matéria-prima e produto em processo, ou seja, vamos dizer, uma indústria de calçados, vou ter um tênis ali que só está a parte de cima, falta colocar a borracha e a vulcanização, né? Um automóvel, eu tenho lá parte dele, né, construído, ele para ser completo ele precisa das outras partes, o processo continua no dia seguinte, a isso nós chamamos de produtos semi-acabados. Eu tenho matéria-prima, que são aquilo que vai alimentar o meu processo que ainda não entrou na linha de produção, né? Cumpre uma função fundamental para uma empresa de tornar regular o fornecimento de produtos acabados. O estoque age como se fosse um mecanismo regulador da produção, isto é, ele faz com que o produto sempre esteja disponível, né? Nós vamos estudar um pouco lá na frente que no estoque, no almoxarifado, eu tenho alguns produtos que eu vou ter que ter ele, o mínimo é 10, por exemplo, tem que ter no mínimo 10, mínimo 100, mínimo 20, né? Então isso tudo vai em cima do que a demanda está ocasionando no processo de vendas. Todas as áreas, o estoque, o almoxarifado, a produção tem que estar ligada e trabalhando conjuntamente com a área de vendas, né? É isso que eu queria dizer. Então, continuando a falar da produção regular, o fato de produtos ou mercadorias estarem localizados em depósitos permite também a realização de outros procedimentos muito importantes para as empresas, como a manutenção de inúmeros controles e várias análises. Uma delas, que nós já falamos, né, é o inventário. Se eu tenho tudo direitinho, estocado, armazenado e controlado, eu tenho como parar e fazer as contagens de tudo que tem ali dentro. E também fazer os reparos caso tenha algum dos produtos em estoque que sofreram algum tipo de avaria. É isso que nós estamos falando aqui. Se forem observadas as vendas daquela empresa de laticínios, da atividade sobre estoques reguladores, por exemplo, durante um ano, veremos que elas sofrem algumas variações mês a mês, aumentando um pouco em um mês e diminuindo em outro, mas mantendo uma média mais ou menos constante. Então é sempre importante o estoque funcionar como órgão regulador de uma empresa. Quando tiver uma demanda maior, o estoque complementa aquilo que está sendo produzido. Quando a demanda é menor, a produção pode reduzir e o estoque mantém a quantidade de produto média para atender a demanda dos meus clientes. Então vamos em frente. As vendas podem também apresentar aumentos extraordinários, né? Temos aqui um exemplo de um personagem animado ali. Caso a empresa esteja efetuando com sucesso ações especiais para aumentá-las, ou ainda em função de alterações no comportamento do mercado, isto é,
dos consumidores, por algum motivo, passam a consumir mais. Agora na pandemia a gente viu isso, né? O consumo de produtos de limpeza, gêneros como álcool, gel, como papel higiênico, né? Produtos de limpeza, teve uma demanda maior, então as indústrias que produzem esses produtos tiveram que se adaptar. É isso que nós estamos falando aqui. As alterações no comportamento do mercado consumidor podem ocorrer também no sentido inverso, de redução da demanda. Por exemplo, nesse momento as pessoas estão consumindo apenas o necessário. Aquilo que é supérfluo não tem consumo, então as empresas não estão vendendo, né? Então, da demanda da procura do produto por conta da diminuição do consumo, uma vez que o mercado é dinâmico e por isso mesmo incerto. Então, as empresas têm que trabalhar sempre com essa variável, né? Será que eu vou continuar vendendo sempre? Não, a gente percebe que não. Então, por isso que é necessário as empresas terem um estudo de mercado constante. O que é estudo de mercado? O que é que está acontecendo, né? Hoje as empresas têm até nas redes sociais funcionários observando a demanda dos clientes, a procura e até críticas. Hoje, o local mais interessante para fazer uma reclamação, uma queixa de mau atendimento é nas redes sociais. Por sua vez, as empresas lançam diariamente novos produtos. É outra coisa que acontece. Inovações, substituem ou incorporam novos elementos a produtos existentes, ou criam novas formulações, invenções, etc. Esses procedimentos podem tornar os concorrentes menos atraentes, desejáveis e interessantes. A maneira como as pessoas encaram os produtos, materiais e serviços é dinâmica, isto é, altera-se permanentemente. Seja pelo lado do consumo em si, quando passo a comprar mais ou a comprar menos determinados produtos, seja pela mudança de hábitos, gostos, surgimento de novas necessidades, expectativas, etc. Então a gente percebe que o mercado tem constante evolução, né? Alguns produtos surgem substituindo outros. A inovação surge e acarreta o desaparecimento de outras coisas, né? A gente tem o exemplo do Uber, né? Quando o Uber apareceu, eliminou aí o trabalho que existia dos taxistas, né? Tivemos até briga, como aconteceu na primeira e na segunda revolução. A gente vê isso também na Airbnb, que é um site especializado em alocar as pessoas, né? Acomodar as pessoas como se fossem hotéis, só que na casa das pessoas, reduzindo também a procura das pessoas por hotéis, nas cidades mais procuradas, né? Então a gente vê essas mudanças e as empresas também precisam adaptar os seus serviços e a sua produção. Os estoques são formados como precaução para as oscilações, né? Então o estoque ele funciona para evitar perdas, né? Se tem uma demanda muito alta, eu posso complementar as minhas vendas com aquilo que está sendo produzido, com aquilo que eu tenho no estoque. Quando as vendas diminuem, eu posso parar a produção e o estoque, né, me garante que eu vou atender o cliente por um tempo, de modo a proporcionar segurança à atividade da empresa, garantindo a produção e assegurando que não faltarão mercadorias para que seja mantido o fluxo normal de vendas e entregas, observando, claro, os prazos usualmente praticados entre fabricante e consumidor. Já os estoques de materiais utilizados na produção podem cumprir também outras funções muito importantes para a empresa do ponto de vista estratégico. Sabe-se que inúmeros fatores podem afetar o fornecimento de materiais para a indústria de transformação por parte de seus fornecedores diretos ou por parte dos fornecedores de seus fornecedores, provocando atrasos, escassez ou até falta total de insumo. Então o que a gente está falando? Toda a produção, né, de uma indústria envolve uma cadeia de fornecedores, né? E qualquer problema que a gente possa ter na logística, eu posso acarretar prejuízos e atrasos na entrega. De novo falando da pandemia, né, gente? Com a pandemia a China parou de produzir componentes elétricos e eletrônicos.
né? Ah, mas por que não produz aqui no país? Nós já falamos sobre isso, né? É mais econômico produzir na China do que em qualquer outro país, né? Então 70% da produção industrial mundial está na China. A China sofreu um problema com a pandemia e todos os outros países também depois, ela parou de fornecer. E aí foi um caos, né? Aqui no Brasil também, o que aconteceu? Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, tudo parou também, né? A economia sofreu um colapso. É sobre isso que nós estamos falando. Eventos climáticos que afetam diretamente a produção ou o transporte, interrupção ou limitação no fornecimento dos diferentes fontes de energia ou mesmo de água, prejudicando a produção, greves nos diferentes meios de transporte, como acabei de falar, greve dos caminhoneiros ou terminais, como portos ou aeroportos, eventualmente em centros de distribuição, etc. Então são muitos fatores que interferem na produção e na entrega do produto final ou serviço para os nossos clientes. Acidentes de toda sorte e natureza, envolvendo maquinário, equipamentos, instalações ou próprios trabalhadores em indústrias terminais, etc. Aqui nós temos a enchente, né? O caminhão com certeza vai ter dificuldade. São Paulo, por exemplo, CEAGESP, cada vez que tem uma chuva torrencial, há perdas enormes dos estoques ali de alimentos para a cidade. Alterações bruscas ou acentuadas em políticas cambiais ou de comércio exterior no próprio país ou em outros, como restrições, barreiras ou aumentos de tarifas alfandegárias, no caso de produtos importados, pode gerar problemas na produção. Guerras ou pandemias, resultando em imposições de proibições ou restrições de tráfego marítimo ou aéreo, aumentos extraordinários de tarifas de frete, seguros, etc., podem interferir na minha produção e também na gestão de estoques. Uma fábrica de automóveis, por exemplo, depende de vários fornecedores. Além de possuírem milhares de peças, estas têm diversas origens: minas de ferro, de onde o metal será transformado em aço; poços de petróleo, de onde sairão subprodutos com os quais farão o plástico, borracha, né? Plantações de seringueiras. Por esses motivos, uma indústria pode necessitar de estoques mais amplos de algum insumo, caso haja risco de redução do fornecimento mais adiante, de modo a não sofrer quebra na produção. A isso que eu queria chamar a atenção de vocês, nós chamamos de estoque mínimo. Então, sabendo-se que se eu precisar de determinada matéria-prima, ela vai levar uma demanda de tempo muito grande, para evitar não atender meu cliente final, eu vou ter que ter um estoque maior desse produto. E é isso que as empresas fazem, para não gerar quebra na produção e eu também não ter problema de atender o meu cliente no prazo que eu estabeleci com ele. E com isso, gente, nós encerramos então a nossa 7ª aula do nosso curso de almoxarife estoquista. Falamos aqui a função dos estoques nas empresas e por que a produção deve ser regular, né? Nós vimos que todas as empresas trabalham integradas com outras, com milhares de fornecedores. Se uma dessas empresas fecha, vocês não imaginam o transtorno que gera em toda a cadeia. Por isso a necessidade do planejamento, da negociação e da integração de todo esse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos encontramos então na nossa 8ª aula. Até lá, muito obrigado.